Olá, meus queridos irmãos. Estamos iniciando agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo semanal. Continuaremos agora a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, mais especificamente o seu capítulo 6. Esse é o penúltimo item do capítulo 6. E nós vamos estudar esse item por completo no estudo de hoje. Estudaremos, portanto, as questões que vão de 304 até 319, questões estas que compõem o tópico recordação da existência corpórea. Bom, mas antes da gente iniciar o nosso estudo, gostaria de convidá-los à nossa prece inicial. Então vamos todos nós, nesse momento, fechar os nossos olhos. Vamos por alguns instantes esquecer de todos os eventos que nos aconteceram até agora, para podermos assim ter serenidade em nossos corações, concentração em nosso pensamento, e que assim humildemente possamos convidar o amado Mestre Jesus a se aproximar de nosso grupo de estudos. Que o Mestre se aproxime de cada um de nós nesse instante e que possamos assim sentir a sua paz, a sua sabedoria e a reposição de nossas forças morais e físicas. Amado Mestre, assim sentimos-nos harmonizados e preparados para o início do estudo que nos traz uma maior consciência sobre nós mesmos, sobre as leis de Deus, e assim nos prepara para que possamos ser os filhos preferidos do Pai Celestial, esses filhos que se empenham para cumprir com o projeto que o Pai traçou para a nossa existência. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos ao estudo de hoje, questões 304 até 319, trazendo complemento de informações que nós já começamos a estudar no Livro dos Espíritos, quando iniciamos essa segunda parte do livro. Que informações são essas? Lembrando rapidamente, né? Estamos estudando a vida do espírito no plano espiritual. O que ela é, como ela é. O estado dos espíritos errantes. Começamos esse capítulo 6 com essa informação, esse tópico, né? Espíritos errantes. Vimos os mundos transitórios, as percepções e sensações dos espíritos. Pensamos um pouco no planejamento para reencarnações, nas relações que temos no plano espiritual, poder e subordinação e hierarquia no plano espiritual. Bem, depois entramos a estudar o encontro com os entes queridos lá no plano espiritual, e no estudo anterior vimos as relações de simpatia e antipatia que de fato unem os espíritos quando eles estão no mundo extracorpóreo. Bom, estudando assim profundamente, né, essa questão da vida, do outro lado, do outro lado da vida, estando no mundo extracorpóreo, agora Allan Kardec propõe o estudo sobre a recordação da existência corpórea. É importante porque isso marca para a gente aqui no estudo do Livro dos Espíritos as possibilidades, né, da teoria bem fundamentada, como se faz mesmo na filosofia, e principalmente, né, na filosofia terrena. Desenvolve-se uma teoria, sim, mas ela tem que ser bem fundamentada. Aqui a gente tem teoria junto com revelação do plano espiritual, né? Uma teoria revelada para a gente. E que vai se transformando em uma teoria cada vez mais poderosa. Então, se sim, né, temos laços de antipatia e simpatia que perduram no plano espiritual. Isso é porque o espírito leva lembranças da vida corpórea? Em parte, sim, né, como a gente vai ver daqui a pouco. É importante porque, perdão, porque nós estamos lidando com questões aqui que são próprias de um ditado popular, que contém uma certa sabedoria, mas que quando
nós levamos mais a fundo as informações do plano espiritual, a gente vê que não é bem assim, né? Tá bom, Totti? Que ditado é esse? É aquele ditado que diz que daqui nada se leva, não é? Em parte ele está correto, porque de fato, das coisas materiais, nada levamos daqui para o plano espiritual. Absolutamente nada. Mas somos espíritos imortais e temos aprendido aqui que alguma coisa daqui nós levamos. Por exemplo, os laços de simpatia e antipatia que nós acabamos de estudar, os conhecimentos que aqui adquirimos, como a gente vai ver agora, recordações da existência corpórea. Bom, então para a gente estudar esse item de hoje, nós dividimos esse item em 5 partes, e a primeira dessas partes que a gente vai estudar está concentrada nas questões que vão de número 304 até 308, que é a introdução do tema, né? A introdução do tema das lembranças mesmo aqui que são levadas, né? Da vida terrena. Aí depois os outros bloquinhos a gente vai marcando, né? E vai anunciando conforme a gente for andando no estudo de hoje. Então vamos ao primeiro, para a gente já entrar aqui na nossa temática, né? 304 até 308, a questão exatamente das lembranças que a gente carrega daqui para lá. Notemos, né? Pergunta de Allan Kardec: o espírito lembra da sua existência corporal? Bom, essa pergunta tem uma ressonância muito interessante em ensinamentos espíritas, porque a gente sabe que, por informações do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que no sentido inverso da vida, quando nós viemos do plano espiritual para cá, nós temos a lei do esquecimento. Então, nós não nos lembramos da nossa vida no plano espiritual. A gente esquece o que a gente viveu no plano espiritual e esquecemos também as nossas reencarnações anteriores. Isso quando não está na nossa programação voltarmos com algumas dessas lembranças, e temos casos famosíssimos, né, aqui no planeta Terra de pessoas que lembram de vidas anteriores, de encarnações passadas. Não é o caso do departamento do esquecimento, né, ter cometido alguma falha, não é isso. É apenas que para o planejamento dessas pessoas, para a vida delas aqui, era interessante que elas se lembrassem, até para trazer para a gente algumas provas concretas, né, da reencarnação, que existem aí, como a gente dizia agora, é, muitos casos, né, sobre isso. Bom, então a pergunta é muito bem posta, porque será que não tem nenhum tipo de lei do esquecimento daqui para lá, quando a gente vai para o plano espiritual? Então, por isso, essa primeira pergunta. Outro motivo, outra razão para essa primeira pergunta, ela vai fundamentar também, como dizíamos há pouco, os laços de simpatia e antipatia, né? Se eu convivi aqui na Terra com uma pessoa com a qual eu não tinha bom relacionamento, desencarnei e esqueci, como que eu fundamento no plano espiritual a questão da simpatia e da antipatia? Não consigo fundamentar muito bem, né? Precisaria de outras explicações para fundamentar essa antipatia ou simpatia lá no plano espiritual. Então a gente já tem a ideia de que a resposta vem justamente dessa forma, né? O espírito tem a lembrança da sua última vida, né? Ou da sua existência corporal. Sim, ele lembra, lembra-se da última existência ou da existência corporal, né? Não vamos nem nos concentrar na última. Vamos pensar na existência corporal de uma forma geral. Lembra? Lembra. Sim, o espírito lembra. Então aqui a gente já tem o princípio, né? Apresentado, a apresentação do princípio. Que princípio é esse que a doutrina espírita nos ensina? O espírito tem recordação da sua vida terrena. Tendo vivido muitas vezes na Terra, por isso eu evitei aqui, né, dizer agora, lembrar da última encarnação. Tendo vivido muitas vezes na Terra, o espírito recorda do que foi como homem. E olha aqui como que os espíritos superiores completam essa resposta, né? E afirmam que frequentemente ri penalizado de si mesmo.
né, acha ali um tanto quanto pueril, um tanto quanto infantil as coisas que ele viveu na Terra, né? E olha só, Kardec coloca o seu comentário justamente nesse sentido. Isso acontece como acontece para o homem que chegou na maturidade, né, na madureza, como ele diz aqui, e ri das suas loucuras de moço, das coisas que fazia enquanto jovem ou enquanto menino, né? Então, olha só, o espírito desencarnado, ele tem uma visão diferente das coisas que ele fez enquanto encarnado, por causa de tudo aquilo que a gente já viu aqui no livro, né? Há uma expansão da consciência, uma conscientização melhor de si mesmo, da vida real que é a vida no plano espiritual. As coisas na matéria mudam um pouco de importância, elas perdem um pouco a importância quando se está no plano espiritual, gozando de mais liberdade, de mais consciência. Então, por isso, essa resposta dos espíritos superiores, lembrando para nós um pouquinho sobre essa circunstância, né? Sobre isso que é essa lembrança e como ela ocorre. Lembra, mas lembra com uma certa pena, né, de si mesmo por ter passado o que passou e por ter vivido como viveu. É um novo patamar de consciência. Claro que não é uma pena profunda assim, né, que ele sente de si mesmo. É mais ou menos como Kardec escreve aqui, aquilo que a gente sente em relação a nós mesmos, lembrando que fomos bebês que precisaram engatinhar, que precisaram aprender a andar, aprender a falar, aprender tudo aquilo que a gente já tem hoje, né, como bem estruturado na nossa vida. Bom, vamos seguir um pouquinho, porque de agora em diante a gente vê um desenvolvimento desse tema, que é um desenvolvimento é, importante, né, para a gente aprofundar essa ideia da lembrança e como ela ocorre. Então vamos lá. Questões 305 e 306, olha aqui como a gente pode ver, ó, continuam falando sobre essa lembrança e desenvolvendo esse tema. Na 305, Kardec pergunta se essa lembrança é completa e se ela é inopinadamente, ou seja, sem aviso, né, inesperadamente, se essa lembrança retorna assim de forma completa e repentina. Vem de uma vez essa lembrança. É assim, desencarnou, já lembra de tudo? Não, não é assim, né? É um processo gradual. Olha aqui a gente aprofundando o princípio, né? Recorda? Recorda. Como ele recorda? Gradualmente, vem pouco a pouco essa lembrança. E o exemplo que é usado aqui na resposta, né? Como uma imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida em que o espírito nela fixa sua atenção. Então, olha lá, conforme o espírito vai se conscientizando que ele está no plano espiritual, essas lembranças vão melhorando, vão surgindo de forma mais, vão estando ali, né, com ele de forma mais presente. Vamos adiante, 306. Ok, se ele não se lembra de uma vez só, né, de forma repentina, então ele se lembra pelo menos pormenorizadamente, ou seja, nos mínimos detalhes de todos os acontecimentos de sua vida, e faz isso, né, de um só golpe de vista, ou seja, ele pensa naquilo que aconteceu e apreende tudo de forma detalhada. É assim que acontece? Pergunta Allan Kardec. E a resposta aqui já é uma resposta que a gente precisa prestar bastante atenção agora. Olha só, lembra-se das coisas, mas essa lembrança, meus amigos, está em conformidade com as consequências que resultarão dessas lembranças para o estado em que o espírito se encontra. Então tem uma questão de utilidade da lembrança, né? Ele não lembra de tudo pormenorizadamente, nos seus mínimos detalhes e tudo de uma vez, como a gente viu. Essa lembrança vem vindo gradualmente e ela vem formando imagens mentais para o espírito e ele vai recordando de acordo com a utilidade, né, e com as consequências que essas lembranças trarão para ele. Olha só, aquelas circunstâncias da vida terrena que não tiverem importância alguma para o espírito são inúteis para ele. Ele vai lembrar daquilo para quê?
Né? Pensa naquele momento que a gente está dirigindo e que a gente ligou ou desligou o rádio do veículo. Isso não teve importância para aquele momento, né? Não foi uma coisa que marcou a existência da pessoa. Muito diferente de estar dirigindo, ligar o rádio e estar tocando a música que tocava no primeiro encontro com a esposa. Aquilo tem um apelo emocional, né? Ou que tocava no dia em que o filho ou a filha nasceu. Vejam, né? São fatos completamente diferentes e que trazem ressonância para a vida do espírito no plano espiritual. Bom, então, utilidade, consequência e, né, aquilo que será de alguma forma útil para o progresso daquele espírito, né? Porque senão ele nem vai querer se recordar. É perda de tempo. Olha só, a gente pode ter na nossa vida diversos tipos de lembrança, culpa, sentimentos inclusive, né? Culpa, remorso e assim por diante. Alegria, felicidade, orgulho em ter alcançado metas espirituais, por exemplo. Tudo isso a gente pode ter. E tudo isso pode ser recordado quando a gente está no plano espiritual. Mas essas recordações estão ligadas principalmente com essa questão da utilidade e das consequências. Pensemos. Eu sei que é, sou capaz de pensar, né, que alguns dos amigos que acompanham o nosso estudo devem fazer parte de grupos mediúnicos. E dentro desses grupos mediúnicos, é comum espíritos que se comunicam falarem sobre a sua vida terrena. E prestemos atenção, eles falam sobre aquelas coisas que são importantes para eles, sobre aquilo que os toca, sobre aquilo que eles pensam que muitas vezes originou a condição deles no plano espiritual. Isso precisa ser conversado, precisa ser trabalhado, né? Precisa ser posto diante da ótica de uma vida do ponto de vista espiritual, para que a gente possa consolar e orientar esses espíritos. Então, esse princípio que está sendo colocado aqui no livro, de como acontecem as lembranças no plano espiritual, é observado por nós nas casas espíritas, nas nossas reuniões mediúnicas. Né? A gente não precisa de muito esforço para comprovar isso. Bom, 306A. Mas e se o espírito quisesse lembrar dessas pequenas coisinhas, né? Do momento em que ele ligou e desligou o rádio e aquilo não teve nenhuma ressonância para a sua vida. Ele pode lembrar, se o quiser? É sim, ele pode, como a gente vê aqui na resposta da 306A. Ele pode, ele pode fazer, ele pode lembrar. Dos mais minuciosos pormenores e incidentes. Mas não faz porque não tem utilidade. Não vai gastar o seu tempo com aquilo que não tem importância, com aquilo que não tem utilidade, não vai gastar nem seu tempo nem sua energia. A gente continua a nossa vida no plano espiritual. Temos aprendido isso aqui nessa parte do livro. Bons costumes, bons hábitos, boas atitudes, nós levamos também daqui para lá. A gente não perde o nosso tempo aqui na Terra procurando lembrar dessas coisas que são sem importância, né? Para que faríamos isso no plano espiritual? Não é necessário, embora a memória espiritual não tenha limite de armazenamento, né? Ele pode lembrar se o quiser, mas nem sempre vai querer fazer, porque realmente não tem utilidade. Bom, completamos a linha de raciocínio na 306B. Então, o espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura. Olha só, isso aqui é uma coisa de extrema importância, né? Não lembra de tudo pormenorizadamente, mas o objetivo da vida terrestre ele capta, né? Claro, claro que o vê e o compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Olha aqui o destaque. É o momento em que ele compreende a necessidade da sua purificação enquanto espírito e percebe que a cada nova existência ele vai vencendo algumas de suas dificuldades, más inclinações. Isso que é chamado aqui no texto de impurezas. Então, sim, há uma expansão de consciência, como a gente falava agora há pouco,
em meio a essas recordações. E aqui a grande utilidade dessas recordações. A grande utilidade delas. Aqui elas se mostram como importantes. Porque é o momento que eles têm, que nós temos, né, enquanto espíritos, de avaliar aquilo que a gente viveu. De reavaliar, inclusive, aquilo que a gente viveu. Porque durante a vida terrena a gente avalia muitas vezes, né? Mas estando desencarnados, avaliar do ponto de vista do plano extracorpóreo é um novo ponto de vista, é uma nova consciência, uma nova concepção. Então, muito importante que isso aconteça, né? Que o espírito possa fazer essa avaliação. Então vamos lá, questões 307 e 308, que continuam esse aprofundamento, né? Como? Como é que acontece essa recordação? Como aparecem essas imagens, né, que foram ditas agora há pouco? Duas comparações Kardec coloca na pergunta. É mais ou menos como figuras que nós temos em nossa imaginação. Se a gente fechar os nossos olhos para imaginar melhor, a gente cria imagens que são muito vivas, né, na nossa imaginação. Como a imaginação ou como um quadro? Ou poderíamos dizer na linguagem de hoje, um filme, uma tela, onde as imagens ficam vivas. Como isso acontece? Acontece de uma e de outra forma, dos dois jeitos. Tanto na imaginação quanto no quadro vivo, presente. A gente leu aqui já na parte das sensações dos espíritos, há poucos estudos, né, em poucos estudos anteriores, que o espírito, quando ele revive uma sensação, quando ele lembra de uma sensação no plano espiritual, ele a revive de forma tão intensa quanto a viveu enquanto estava encarnado. Então acontecem das duas formas, dos dois jeitos essas lembranças. E elas vêm como ali se tivessem sido vividas naquele momento. São para eles coisas presentes, de tão vivas que são, né? Basta que ele tenha nisso o interesse de lembrar-se, o desejo de lembrar-se, né? Que o interesse seja ali algo patente, presente, né? O interesse é que torna mais vivos esses quadros, como se estivessem acontecendo naquele mesmo momento. Mas outras lembranças, né, permanecem mais ou menos vagas. Então, alguns muito vivos, outros vagos, outros totalmente esquecidos. Bom, e o que é que rege essa lembrança? É justamente o grau de materialização ou desmaterialização que o espírito ainda tenha. Quando dá muita importância às coisas materiais, ele tem um certo tipo de lembrança. Quando dá menos importância, outro tipo de lembrança, né? E aqui, a gente que falava agora de mesas mediúnicas, a resposta nos dirige para essa questão das mesas mediúnicas, explicando, né, que muitas vezes quando a gente evoca um espírito que acabou de desencarnar, e a gente percebe que ele não se lembra do nome das pessoas que eram próximas dele, e nem de várias outras coisas que eram importantes na vida dele, né? Então, depende do grau de materialização. Quanto mais preso o espírito é à matéria, quanto mais materializado ele é, quanto menos espiritualizado, mais difícil é dele recobrar essas lembranças no plano espiritual. Mais difícil é, né? Então, tem toda essa questão do interesse, né? E da utilidade daquilo que ele vai lembrar. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. E aqui a gente é obrigado a concordar que a lei de Deus é perfeita, né? Esse mecanismo de recordação é voltado para aquilo que nos faz progredir. Bom, última questão desse bloquinho, né? Das questões que colocam o tema da recordação, da lembrança da vida corpórea, enquanto já no plano espiritual, e do como isso acontece. Questão 308. Agora sim, aquilo que a gente queria, né? Desde o começo. E vai se recordar de todas as existências na carne? Bom,
Resposta: todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Aqui Kardec está explorando um pouquinho os limites da memória do espírito, né? Então, olha só a resposta. Quanto que o espírito tem de memória? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Mesmo que como um viajante, lembrando dos caminhos que percorreu. Mas só que tem uma condição, né? Não é assim para todos o tempo todo. Não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Então, o princípio permanece, né? É assim para a encarnação imediatamente anterior ao meu estado de espírito errante, para com todas as outras. A memória busca aquilo que para ela é interessante, aquilo que para ela tem utilidade. E tem um outro detalhe que é importante ser marcado, né? As primeiras existências, a infância do espírito, disso, desses momentos, o espírito não lembra. Essas estão ali sujeitas à lei do esquecimento. E a gente já estudou esse princípio, né? Lá no começo do livro, quando a gente estudava que o princípio inteligente vai ali se transformando, vai se individualizando, até que seja um espírito com E maiúsculo, né? Uma individualidade dotada de livre-arbítrio, entre outras características. Então, dessas primeiras passagens pelo mundo corpóreo, enquanto éramos inclusive princípio inteligente, quando fomos criados por Deus, disso a gente não lembra. A gente tem algo muito parecido, a gente pode pensar, né, com o que acontece aqui na Terra. A nossa lembrança sobre a infância tem um certo limite. A gente não lembra de coisas de uma certa idade, né, muito tenra, dali para trás a gente não lembra, né? Alguns 4 anos de idade, outros 3, outros 2, e assim por diante. Dali para trás a gente não lembra, a gente lembra de um certo ponto em diante. Isso, a gente fecha, né, essa primeira apresentação de princípios aqui dessa parte do livro. Vamos lembrar rapidamente? O espírito recorda da sua vida terrena, da sua vida corpórea, se recorda através de um processo gradual que é regido pela utilidade, pela importância de cada lembrança, pelo seu interesse, pelas consequências que aquilo trouxe para ele, para o estado atual dele de espírito, enfim, né? Por essas razões. Pode lembrar de outras coisas se assim o desejar, porque a memória do espírito não tem limite, né? Então o espírito é que mensura, ele que dá importância à utilidade dessas lembranças. Isso é para ele tanto um processo que parece uma imaginação, quanto um quadro vivo que se apresenta em sua mente. Então, assim ele vê o seu passado, os seus atos, mas não tem acesso à sua infância espiritual, né? Aquelas questões ali da sua primeira, dos seus primeiros momentos de vida espiritual, né? Bom, a gente tem exemplos disso, vastos exemplos disso na literatura espírita. Eu queria lembrar aqui de algumas coisas que estão no livro Nosso Lar. Lembrar rapidamente, né? André Luiz, desencarnado, no capítulo 33 da obra. Curiosas observações, André Luiz reflete sobre a sua vida de chefe de família e identifica ali que edificou pouco o espírito da esposa contribuiu pouco para a edificação moral e espiritual da esposa e dos filhos. Olha aí, uma conclusão que André Luiz chegou refletindo sobre a sua vida última, né? Última encarnação, enquanto já na colônia Nosso Lar. Bom, e um pouquinho antes disso, né, enquanto ele conversa com Clarencio, no capítulo Elucidações de Clarencio, justamente Clarencio diz a ele que por causa do seu passado na Terra, ele não poderia começar ali a trabalhar como médico na colônia Nosso Lar, mas ele teria que começar de forma um pouco mais humilde como aprendiz, né? E isso ainda devido às rogativas da sua mãe e de algumas pessoas
que poucas pessoas, né, que atendidas por ele continuavam em oração por ele. Então vejamos, né, de milhares de consultas ali que André Luiz havia realizado como médico no plano terreno, Clarencio diz a ele que 15 pessoas continuavam orando por ele, né, em agradecimento. Então vejam, né, as consequências da vida terrena para a vida espiritual e o espírito convivendo com isso, pensando sobre isso e aprendendo com as consequências de suas atitudes. Então a recordação é de extrema importância para o espírito. É através dela que ele avalia a sua última existência. Bom, assim a gente fecha esse primeiro bloquinho, que era um bloquinho de apresentação dos princípios, e agora a gente vai começar um novo. A gente vai começar uma nova temática aqui, dentro desses estudos, né, do item. Das questões 309 até 311, até aqui, portanto, a gente tem considerações da lembrança relativas à matéria. Então vamos dar uma olhadinha para a gente identificar isso nessas três questões, né? 309, 310, 311. Olha aqui, ó, como o espírito considera o corpo que ele usou. Na 310, depois de algum tempo, ele vai reconhecer seus ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido. Olha só, recordações das coisas materiais, né? E na 311, como é a veneração pelos objetos materiais que pertenceram a alguém? Tem algo que pertenceu a alguém muito querido que desencarnou. E eu tenho muito apreço por aquele objeto. Isso dá prazer ao espírito? Isso o atrai? É bom para ele que isso aconteça? Então veja só, recordações relativas às coisas materiais, agora sendo estudadas aqui. E agora que a gente passou pelas perguntas, vamos desenvolver os princípios que estão aqui, né? Como ele considera a coisa que ele mais usou na Terra, né? O corpo. Uma veste imprestável. Algo que não lhe serve mais, algo que o atrapalhava, que o embaraçava. Sente-se feliz por estar livre dessa veste. Então, se percebeu que está livre de algo que o limitava no plano espiritual. O corpo traz limitações para a gente aqui. No plano espiritual, a gente consegue se comunicar, por exemplo, pelo pensamento. Entre outras, várias melhorias que a gente tem por estarmos no plano espiritual. Né? A locomoção é diferente, já vimos aqui, né? Nos locomovemos muito mais rapidamente, enfim, várias benesses. Né? Então, o corpo para o espírito é realmente uma veste imprestável. 309A. Que tipo de sensação causa o espírito o seu corpo em decomposição? Olha só, importante isso, né? Quase sempre ele está indiferente a isso, como uma coisa que nada interessa. Mesma coisa que se tirássemos uma camisa muito velha, uma roupa muito velha de nosso corpo, jogássemos no lixo e percebêssemos que ela vai se decompondo com o tempo. Que interesse a gente tem nisso? Nenhum. Né? A não ser que sejamos estudiosos de decomposição de materiais. Mas fora isso, para a grande maioria de nós, não é, amigos? É, desconsiderando a brincadeira agora, mas para a grande maioria de nós, que importância tem uma roupa que não serve mais para nada? É isso que o espírito sente, mas quase sempre, quase sempre. Porque existem aqueles casos em que realmente o espírito ainda está muito ligado ao corpo, não tem nenhum tipo de espiritualidade desenvolvida, e então isso pode ser para ele uma sensação penosa, né? Bom, então, que tipo de sensação? Dor, sofrimento, pesar? Quase sempre indiferença. Quase sempre. E volto agora ao livro Nosso Lar, quando lá no capítulo 29 a gente tem o caso de Francisco, um espírito angustiado porque vê o próprio corpo em decomposição. E aí ele diz que é um monstro que o está atormentando, né? Por quê? Porque espírito excessivamente apegado ao corpo físico e desencarnou numa certa circunstância lá que, né, por um desastre, então ele sente, né, essa decomposição do corpo e sofre com isso. Então, quase sempre, né? Vamos cuidar aí da nossa espiritualidade para que a gente não precise viver esse tipo de situação, né? E
vamos em frente, né? Vamos em frente cuidando da nossa vida. Bom, mas e aí? Passou algum tempo, né? O espírito já está lá no plano espiritual, vai reconhecer seus objetos, seu próprio corpo, né? Depende do ponto de vista mais ou menos elevado pelo qual ele considere as coisas terrenas. De novo, né? O princípio que a gente estuda aqui é a elevação espiritual. E notemos, né, aqui agora para tranquilizar um pouco, que nenhum de nós precisa ter uma super elevação espiritual, sermos um espírito puro para desencarnarmos e não sentirmos reflexos da decomposição do corpo físico. Não, não é isso. Essas sensações, essas passagens acontecem apenas com espíritos excessivamente ligados à matéria. Eu volto à questão agora que a gente estava lendo para notar que quase sempre se conserva indiferente. Então, a maioria dos casos é de indiferença e alguns não são. Infelizmente, alguns irmãos que passam por situações aí mais delicadas, né? Então, dependendo do nosso grau de elevação, é o que acontece, né? O que acontece, melhor dizendo, depende do nosso grau de elevação. Bom, e agora? Nós que estamos encarnados venerando objetos que foram de entes queridos, como se sentem esses entes queridos? Se sentem atraídos? Se sentem felizes com isso? Olha a resposta da 311, né? O importante é a lembrança, meus amigos, não o objeto. O importante é a lembrança, o pensamento. Nunca o objeto. O que atrai os entes queridos para perto de nós é sempre a lembrança e o bom pensamento. Repito, jamais o objeto. Posso narrar uma experiência pessoal de um aprendizado muito interessante que tive com um amigo espírita, inclusive. Ele guarda até hoje, de recordação, um relógio de bolso, daqueles relógios mais antigos, né, de ponteirinho, que os nossos avós realmente carregavam com uma correntinha no bolso. Ele guarda com muito apreço aquilo, ganhou de presente do avô. O avô já está no plano espiritual. Mas certa vez ele nos disse o seguinte, disse, olha, Totti, vai ter um dia que eu não vou nem querer mais saber desse relógio. Eu guardo ele com muito carinho, com muito apreço, né? Mas vai ter um dia em que eu não vou mais querer saber desse objeto. E eu perguntei a ele, né? Mas que dia é esse em que você não vai mais ter apreço por esse objeto? E ele deu um sorriso e me disse assim: o dia em que eu desencarnar. Porque eu não quero mais saber desse objeto quando eu desencarnar. Não quero mais o relógio. Quando eu desencarnar, eu quero o abraço do meu avô e não mais o relógio, né? Eu achei assim fantástico o que ele disse, porque realmente o objeto está ali como uma lembrança amorosa do avô, mas vale mais a companhia, né, do avô no plano espiritual depois. Sem apego a essas coisas terrenas, né? Que nós, apego que muitas vezes a gente ainda tem, né? E ainda no nosso lar, no capítulo 30 a gente vê, fica aqui, né? Recomendação de leitura da obra Nosso Lar para quem não leu, né? O caso de filhos que pediram a eutanásia do pai para disputar a herança. Imaginem, né? O tamanho do apego desses filhos às coisas materiais e da tristeza do pai, né? O caso se desenrola ali nesse capítulo do livro Nosso Lar. Bom, fechamos mais um bloquinho, segundo. Vamos para o terceiro? Terceiro bloquinho, né, do nosso estudo, para a gente andar com as informações que o livro vem trazendo para a gente. Agora a gente vai nas questões somente 312 e 13. Lembranças dos sentimentos. Olha aqui, ó. E a lembrança dos sofrimentos, como é? Como que a gente se lembra daquilo que a gente sentiu aqui na Terra? Aquele que foi feliz na Terra deplora a felicidade que perdeu, lamenta, né, a felicidade que perdeu por ter passado ao plano espiritual. Como é a lembrança sobre os sofrimentos, como é a lembrança a respeito da felicidade? Sofrimentos, frequentemente, eles se lembram, né? Qual a utilidade disso? Para dar valor à felicidade que podem gozar como espíritos. Então, sim, se lembram de tudo da vida terrena, inclusive das más sensações, e percebem-se livres da maioria delas no plano espiritual. Dor não precisa mais sentir, dor é própria do corpo. Sensação de frio, calor, não precisa mais sentir, é própria do corpo.
Imagine, né? Estar livre disso no plano espiritual e com maior ação para tudo aquilo que precisa ser feito, né? Então, aqui, 312. Lembra? Isso tem utilidade para dar valor à felicidade, para querer crescer, evoluir, progredir cada vez mais. E em questão à felicidade, né? Tive uma vida muito feliz na Terra e desencarnei. Agora vou lamentar? Só se eu for um espírito inferior para sentir saudade das alegrias terrenas. Acabamos de estabelecer, por mais felizes que sejamos aqui, o corpo tem necessidades. Para falar só do básico, né, da vida terrena. E outras circunstâncias que também são incômodas. Então, para se lembrar da felicidade terrena e lamentar, só se for um espírito bem inferior, muito imperfeito. Né? Então, com isso, a gente completa aqui a análise dos estados possíveis na Terra de recordação, sofrimento, felicidade. Como o espírito estará do lado de lá? Ele estará consciente de que a felicidade eterna vale muito mais do que qualquer felicidade efêmera, passageira aqui do planeta Terra, né? Completa Kardec com um comentário curto, mas extremamente eficiente, né? Exatamente como acontece com o homem maduro, que não dá mais importância às coisas da sua infância. Amadureceu, os brinquedos da infância eram muito queridos, agora já não são mais. Exatamente assim para o espírito lá. Novo bloquinho, terceiro bloquinho, questões 314 a 317, todas elas aqui, agora na nossa tela. Temática dessas questões. Em relação aos trabalhos e à pátria, o que nos pertencia ou algo ao qual nós pertencíamos? Como são essas lembranças para o espírito no plano espiritual? Que vejamos, né? Até esse momento do texto, o que a gente fez? A gente colocou o princípio da recordação. A recordação existe. A gente estudou como ela acontece. A gente estabeleceu como é essa lembrança em relação aos sentimentos terrenos, aos sentimentos que a gente teve enquanto vivíamos na Terra. E até agora a gente não falou nada ou quase nada sobre as coisas materiais. A lembrança em relação à posse material, ao relacionamento mais íntimo com a matéria. Então, esse agora é o nosso foco, esse é o nosso tema para ser estudado a partir daqui. Como é que a gente se relaciona, né, com as coisas materiais e não apenas com objetos, mas com coisas que a gente construiu na matéria, que é muito importante da gente saber, né? Como é que isso tudo acontece. Vamos lá, questão 314, então. Por exemplo, um homem que começou trabalhos de vulto, trabalhos muito importantes, né? E que teriam um fim útil. Foi interrompido pela desencarnação, agora ele lamenta essa circunstância? Vejam, meus amigos, pensemos por um instante. Isso é de uma importância muito grande para a gente. Porque nós julgamos aqui na Terra que são nossos os conhecimentos que nós temos. A nossa casa, a nossa família, o meu filho, a minha filha, o meu sentimento, a minha esposa, o meu esposo, o meu pai. Veja, né? Tá tudo no possessivo aqui. E quando a gente começa um trabalho, uma tarefa, que a gente sabe que é algo útil para muitas pessoas, que a gente está desenvolvendo e está indo bem, e de repente desencarna, isso pode ser motivo de lamentação, e é, né? Para muitos espíritos, motivo de lamentação. Agora prestemos atenção, voltemos à questão para a gente ver como que isso se desenvolve, né? Começou trabalhos úteis, ele lamenta ter deixado nesse mundo? A resposta é um pouco surpreendente, né? Não, não lamenta. Porque vê outras pessoas destinadas a concluí-los. Meus amigos, vou voltar, vou tirar um pouquinho a questão da tela de novo, porque pensemos por um instante, né? A gente se sente realmente feliz quando outra pessoa assume a nossa tarefa, aquela tarefa que eu dizia assim, é minha, sou eu que estou fazendo, estou indo bem, né?
Isso está ligado à área profissional, à área familiar, à doutrina espírita. Muitas vezes nos julgamos, né? Como pessoas que são proprietárias de trabalhos dentro da doutrina, proprietários de trabalhos profissionais, proprietários de tarefas familiares. Muito cuidado, porque a gente tem que chegar num plano para a nossa existência em que, se a gente desencarnar, a gente não lamente as obras que a gente deixou para trás. Pelo contrário, a gente tem a condição, olha aqui, ó, ele não lamenta porque ele trata de influenciar outras pessoas para que elas continuem de onde ele parou. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Notemos que agora a gente tem uma questão de objetivo. Isso é fundamental para a nossa existência. Por que, que a gente faz mesmo? Por que, que eu faço a minha tarefa no meu trabalho, na minha família ou na doutrina espírita? Qual é o meu objetivo? Se o meu objetivo é o bem da humanidade, aí então eu não lamento quando eu desencarno no meio da tarefa. Se o meu objetivo, meus amigos, é aquele objetivo orgulhoso de querer ser notado, de querer ser percebido, de querer ser enaltecido, aí o meu comportamento no plano espiritual não é esse. Aí eu lamento, sim. Aí eu lamento e aí eu sofro. E aí a gente retorna, vamos retornar um pouquinho? Aí a gente retorna à questão de número 313. Eu era feliz porque eu tinha aquele trabalho na Terra. Agora ele não me pertence, aliás, nunca pertenceu, né? Era um empréstimo de Deus para nós. Se eu lamento, eu estou aqui no rol dos espíritos inferiores, né? E vejam, nada para lamentar se a gente se identificou aqui nessa fala. Nada para lamentar, porque a gente já identificou o que a gente tem que fazer. Promover uma troca de objetivos, trabalhar pelo bem da humanidade e torcer para que a gente seja ajudado. O próprio Cristo não desempenhou sua tarefa sozinho na Terra, ele escolheu 12 para ajudá-lo. E pediu para que para que o cristianismo fosse propagado. Pediu a espíritos, permitiu que espíritos viessem trazer para a gente a terceira revelação e a gente continua trabalhando nela. Juntos, juntos, por um só objetivo, pelo bem da humanidade. Princípio que segue sendo desenvolvido, olha lá. Ó. E o que deixou trabalhos de arte ou literatura? Sente amor pelas obras que deixou aqui? De novo, o princípio, de acordo com sua elevação. Se é um espírito elevado, imaginem, né? Vamos retomar por um instante a questão da maturidade que Kardec já colocou por duas vezes aqui no texto. Qual é o amor, o carinho que eu tenho por aqueles desenhos que eu fiz enquanto eu estava no prezinho? Nas primeiras lições aqui na carne. Eu posso ter um carinho por aquilo? Posso. Mas será que eu tenho mais carinho por aquilo do que pela minha tese, pelo meu TCC, por exemplo, na universidade, pela minha tese de doutorado? É óbvio que não. Quanto maior a obra, mais carinho e mais amor. Mais carinho e amor, né? Não apego. Olha aqui, ó. De acordo com a elevação do espírito, ele sabe a importância que teve, o grau de importância que teve e o que ele deve continuar a fazer, né? Continua esse tema na questão 316. O espírito lá no plano espiritual se interessa pelos trabalhos que estão ocorrendo aqui na Terra? Olha só, surpresa nenhuma na resposta, né? Depende da sua elevação ou da missão que ele possa desempenhar. Se ele tem uma missão voltada às artes, é claro que ele acompanha o desenvolvimento das artes aqui. Ou para influenciar espíritos que estejam trabalhando nessa área, ou para reencarnar e ser atuante efetivo, mais diretamente, né, dentro dessa área. Olha como que essas perguntas têm todas elas, né, perguntas e respostas, uma sequência, uma temática muito interessante para a gente pensar os nossos objetivos terrenos. Muito importante, né, para abrir os nossos olhos. Então, se interessa pelos trabalhos? Depende da sua elevação. Se for um espírito inferior, vai se interessar por coisas que
não estão nesse âmbito aqui, né, do bem da humanidade, vai se interessar por coisas menos elevadas. Se não, ele tem missão, aí ele se interessa de forma mais específica. Olha esse destaque aqui. O que parece magnífico aos nossos olhos, bem pouco é para certos espíritos. Não precisamos ir muito longe nesse princípio, né? Imagina para Jesus, né, a gente vai ao extremo, vamos ao caso extremo aqui. Jesus. Imagine para Jesus um espírito desse porte, que a gente insiste aqui várias vezes, né? Conforme o Espírito Emmanuel nos ensina, Jesus, um dos arquitetos, um dos construtores do planeta Terra, só para a gente lembrar, né? Veio aqui na Terra e curou pelo poder da sua vontade. Várias vezes, várias narrativas no Evangelho, ele curando através do poder da sua vontade. Bom, para um espírito que construiu um planeta, isso não é muita coisa, curar pela sua vontade, né? Claro, com a permissão de Deus. Então isso já não é grande coisa. Agora imagine para um espírito como Jesus vendo o desenvolvimento da nossa medicina, por exemplo. Aparelhos, cirurgias invasivas, né, com corte, tratamentos que são tratamentos dolorosos, invasivos, não é? Não pode causar um grande espanto a Jesus o avanço da nossa medicina. Para nós causa, o que a medicina está fazendo hoje nunca fez antes. Mas para os olhos de um espírito mais elevado, não é um grande avanço, né? Embora ele fique, certamente, espíritos mais elevados ficarão muito contentes com o avanço que a gente faz, com o progresso que a gente faz, né? Mas não é para eles uma grande conquista, né? Uma conquista muito notável, pensando assim, né? Última questão. E o amor à pátria? Ah, amor à pátria, né? Vejam só, coisas que nos pertenceram, objetos, trabalhos, conhecimentos. E agora, pelo menos uma coisa a qual nós dizemos que pertencemos, um grupo, né? Que a gente está dentro de um país, de uma nação, de uma pátria. O princípio é sempre o mesmo. Aqui nós fundamentamos um princípio espetacular. Que princípio é esse? Para espíritos elevados, a pátria é o universo. As coisas materiais têm a sua importância? Tem, claro. Mas quanto mais elevado é o espírito, menos importância ele dá à matéria. Menos importância à sua pátria, à sua etnia que ele teve na última encarnação, ao sexo do corpo em que ele esteve, biológico, né, da última encarnação. Não importam muito para ele se ele alcançou certo grau evolutivo. Então, olha só, na Terra a pátria são as pessoas que a ele são simpáticas. Já na Terra, perguntou Jesus a seus apóstolos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A mãe e os irmãos de Jesus são aqueles que fazem a vontade do Pai. São as pessoas simpáticas a Ele. São as pessoas da sua pátria. Com isso, a gente encerra esse, esse, essas informações dessa parte do livro, né? Vamos para o comentário de Kardec, aqui nessa questão do número 317, porque é um comentário muito interessante. Kardec faz um resumo de tudo que a gente estudou aqui até esse momento. E por isso ele é um comentário assim tão relevante para a gente, tão importante, né? Questão 317, e depois a gente vai para as duas últimas que fazem a conclusão aqui do estudo. Então, rapidamente com Kardec, olha só. Condições dos espíritos e as maneiras pelas quais eles veem as coisas variam ao infinito, pelo seu grau de progresso, né? Ele começa por aí a explicação. Graus de progresso. Geralmente, espíritos de ordem elevada, só por breves momentos, se aproximam da Terra. Olha só o grau de importância, né? Da matéria para espíritos de ordem elevada. Os de ordem intermediária são os que mais frequentemente estão aqui na Terra. Se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. E os espíritos vulgares constituem a massa da população invisível do nosso planeta. Conservam as ideias, os gostos e as inclinações que tinham enquanto encarnados. Então, pronto, aqui Kardec, com um rápido, né, comentário, ele resumiu tudo aquilo que a gente estudou.
Quando esses espíritos de ordem de ordem inferior não podem satisfazer as suas paixões, gozam na companhia do que a elas se entregam e excitam em cultivá-las. Então se aproximam daqueles que querem o mesmo que eles querem, né? Princípios aqui do resumo, né, do que Kardec explicou, para a gente relembrar. Analisa a questão de 3 graus de elevação diferentes, para saber o que os espíritos sentem, o que eles se recordam, os interesses que eles têm em relação às coisas materiais. Elevados, quase não se aproximam da Terra. 3 graus de elevação, né? Elevados, quase não vêm à Terra. Intermediários são os mais frequentes, de se interessarem por essas coisas, de ajudarem no progresso e tudo mais. E por fim, os vulgares, na maioria da população desencarnada, estão muito envolvidos ainda com as coisas materiais, muito envolvidos com a gente que está encarnado, porque seu pequeno progresso ainda os faz desejar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Vivem no plano espiritual, mas desejando as coisas do plano material. E se recordando, né? Por causa das recordações que tem do plano material. Sentindo-se, né, limitados às coisas da matéria. Querendo os trabalhos que aqui faziam, os prazeres que aqui sentiam, as companhias que aqui tinham, e assim por diante. Então, numa conclusão disso tudo que a gente estudou agora, o recado dessa parte do Livro dos Espíritos para nós, estudantes da doutrina espírita, é muito claro, não é, meus amigos? Muito claro. Estejamos atentos com aquilo que nos move às nossas atividades, com os desejos que temos, com a contemplação que a gente faz da vida, a consciência que a gente tem a respeito do nosso papel aqui no plano material e daquilo que a gente quer levar para o plano material em termos de recordações. Cuidemos das nossas más inclinações, para que a gente possa seguir no plano espiritual em auxílio, né, a nós mesmos e aos outros. Bom, vamos ao nosso quinto e último bloquinho de perguntas, porque eles trazem a conclusão do texto agora. É uma conclusão muito boa da gente pensar, né, diante de tudo isso que foi estudado. Questões 318 e 319, a conclusão, primeira parte da conclusão, né? Bom, tem essas recordações, vivem do modo como vivem, dependendo do grau de progresso que tenham conquistado os espíritos. E aí Kardec então pergunta: as ideias dos espíritos se modificam quando eles estão na erraticidade? Eles vão mudar de ponto de vista? Vão mudar de ideia? Se modificam muito. Sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Isso pode acontecer também no plano espiritual. Caso exatamente de André Luiz, que vai ao plano espiritual numa situação, digamos assim, não muito confortável, mas que desperta, né? Desperta. A gente vê na obra Nosso Lar o, o comentário dos espíritos que estão com André Luiz dizendo: olha, o despertar dele foi rápido, ele já quer escrever para os seus amigos da Terra e tem condições para isso. Por isso ele vem com as obras, né, ditadas a Chico Xavier. Então, olha só, sim, as ideias dos espíritos se modificam, seu ponto de vista se modifica, ele se desmaterializa no plano espiritual, ele progride. Então, sim, ele pode, muitas vezes por longo tempo, ainda ficar ali preso às ideias que tinha na Terra. Pode acontecer. Mas pouco a pouco, a influência da matéria diminui e vê as coisas com maior clareza. É então quando ele procura se tornar melhor. Caso de André Luiz, que eu citava agorinha mesmo, né? Então, sim, as ideias se modificam no plano espiritual. Movidas, inclusive, pelas recordações que tem. Papel da recordação aqui. Encerramento, questão 319. Já tendo o espírito vivido na vida espírita, antes da sua encarnação, como explica o seu espanto ao reingressar ao mundo dos espíritos? Essa pergunta é espetacular, né? Não vivemos diversas encarnações? Não é isso que o Livro dos Espíritos nos ensina? Sim, é isso. Então Kardec está perguntando aqui,
Bom, se a gente já viveu isso diversas vezes, por que que o espírito, quando volta para lá, se vê surpreso pelo seu corpo ter morrido e ele continuar vivo? Por que isso acontece? Explicação, né? Isso só acontece num primeiro instante. E ainda, né, explicam os espíritos superiores, é efeito da perturbação que se segue ali do momento da desencarnação, né? Acontece, né? Mas é, não é algo que possa ser dito que é uma nova experiência. Não é uma nova experiência. É uma experiência já vivida várias vezes. Por que da surpresa? Porque ainda tem uma perturbação a respeito da que se vive ali a respeito da desencarnação, né? Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. A gente já estudou essa situação das questões de número 163 em diante. Então é um primeiro momento para o espírito. E novamente a gente volta a dizer, né? Que permaneça em nossas mentes o princípio que diz: depende da elevação do espírito. Os casos famosos, dentro da doutrina espírita, inclusive, de pessoas que desencarnaram, assistiram o próprio velório, como é o caso, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, e não tiveram surpresa alguma com aquilo, porque já estavam na carne, né, tão desmaterializados, que para eles foi um processo natural muito rápido, sem perturbação nenhuma, e pronto, né? Ó, corpo parou, sigo minha vida, que acredito que seja, né, aí o objetivo maior de todos nós aqui na existência terrena, chegarmos a esse tipo de experiência quando formos desencarnar. E deve ser essa em especial deve ser uma memória muito boa, né, para o espírito que conquista isso pela primeira vez. Espírito inferior que se desmaterializou, compreendeu os objetivos da vida terrena, trabalhou para a humanidade, construiu recordações belíssimas da sua vida terrena, porque isso se leva daqui para lá, como a gente viu. Recordações fundamentadas na caridade, no autoconhecimento, no progresso, no bem de todos, na dedicação ao trabalho, no voluntariado, né, à vida em geral, naquilo que a gente falava sobre André Luiz, só que de modo contrário, né? O André Luiz se lamentava por não ter contribuído para o progresso espiritual da própria família. Espírito que fez o contrário disso, que contribuiu não só para com a família, mas no ambiente profissional. Enfim, contribuiu para com o meio ambiente tão necessitado da nossa atenção hoje. E aí ele chega em uma encarnação em que acontece isso. Ele deixa o corpo físico sem sentir temor nem perturbação, já se vê no plano espiritual em condições de continuar suas tarefas, doa-se em amor àqueles que ainda estão na Terra trabalhando e que precisam de boas inspirações, que precisam de proteção, de boas intuições, sem sentir-se dono, né, das coisas que ele tinha, mas percebendo o valor da escola terrena para os que aqui permanecem e auxiliando, e crescendo, e progredindo. Assim como fazem diversos espíritos, né? O próprio André Luiz nos ajudando com suas obras, Emmanuel, Paulo de Tarso, do outro lado da existência, e tantos outros que não vamos ficar aqui citando, mas que estão conosco. Professor Kardec, professor Rivaio, abençoando todos nós que somos espíritas, procurando aprender suas obras, aprender com suas obras, como trilhar um caminho de luz mais tranquilo para nós, né? Encerro as reflexões do estudo de hoje dizendo o seguinte: o que nós mais aprendemos aqui nesse item foi desapego. Desapego. Para nós que estamos aqui encarnados, né? Aprendendo como é a lembrança, a recordação no plano espiritual. Desapeguemos, meus amigos. Vamos desapegar, trabalhar com dedicação, sim. Com carinho, sim, com empenho. É o espírito que doa a si mesmo, né? Estando encarnado em favor de todos os outros, em favor principalmente da obra de Jesus, da obra do Espiritismo, nos ensinando a caridade, desdobrando as nossas boas ações em benesses para outros. Que maravilha de vida é essa vida!
Essa é a vida por excelência, é isso que o Espiritismo nos ensina. Então, desapego das coisas terrenas, das circunstâncias, daquilo que nos fere, daquilo que nos deixa muitas vezes em sofrimento, em aflição, em desconforto, desapego de nossas mágoas no perdão e assim por diante. Que tenhamos leveza no viver aqui e sabedoria para estarmos com boas recordações lá no plano espiritual. Daqui a pouquinho, né? Porque a nossa vida terrena aqui, ainda que seja vivida em décadas, no nas situações mais naturais, ela é muito breve, muito breve. E a vida verdadeira é a vida do espírito. Que ela seja composta por recordações muito felizes. Muito bem, nos encontramos então na semana que vem, no próximo sábado, para a gente encerrar esse capítulo 6 de O Livro dos Espíritos com o item Comemoração dos Mortos Funerais. Nos vemos em breve. Um abraço fraterno, agradecimento profundo pela companhia. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.